Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o tema A Educação Física, com os professores André Fernandes, que é o presidente do Conselho Regional da Educação Física aqui do Rio de Janeiro, que engloba o Estado do Rio e também o Espírito Santo, e o professor Fernando Alves. A educação física em nosso estado foi aquela profissão que mais teve leis aprovadas nos últimos anos. 5 leis. Eu pergunto aos senhores, mostra a força da categoria e a importância do profissional de educação física? Sem sombra de dúvida, né? Isso parte de todo um processo que foi construído ao longo desses 20 anos, que foi exatamente a criação da nossa frente parlamentar aqui na casa. Presidida, né, pelo deputado Conte Bittencourt. Exatamente, o que é o nosso líder hoje perante essas ações todas de políticas e leis aqui em todo o Estado, né? E as comissões que foram fundamentais, né? Todas as comissões de profissionais que foram sendo criadas na sua participação política perante esse fato e, obviamente, toda a categoria que quando a gente chama, quando a gente apela, que, olha, precisamos da força de todos, e aí toda a categoria se empenha no intuito de conseguir, né, esses resultados, que realmente 5 leis, se você for pensar em menos de 2 anos, eu acho que talvez seja um recorde em termos nacionais. Com certeza, eu acho que isso mostra a valorização do profissional da área, certamente. Agora, professor Fernando Alves, recentemente, a gente está falando em leis, uma outra lei, agora no dia 17 de agosto, a Lei 8.070 foi aprovada, que trata do registro, a obrigatoriedade do profissional de educação física como responsável técnico em condomínios. O senhor pode explicar, por gentileza? Exatamente. Trazendo até para o cenário do Rio de Janeiro, falando-se de segurança, a importância da segurança, muitas pessoas gostam de fazer suas atividades físicas dentro do seu condomínio quando é a situação, quando é o caso. E você tem salas de musculação, você tem salas de ginástica, você tem piscinas, espaços recreativos, enfim. É locais propícios para você poder praticar essas atividades. Só que ali, assim como qualquer outro ambiente, você está suscetível a acidente, você precisa de orientação, você tem que entender se a atividade é de acordo com a sua saúde, com o seu corpo, com o seu dia a dia, com o seu objetivo. Então, justamente esse trabalho foi de extrema importância, justamente em função do profissional de educação física que está ali para dar essa orientação, que está realmente capacitado e apto para direcionar o trabalho realizado. É como os guardiões de piscina. A gente chama de salva-vidas. Perfeito. Que já era obrigatório e agora passa a ser obrigatório vocês estarem presentes nas academias de condomínio. Que também tem piscina em condomínio. Sim, claro. E muitas, né? Inclusive, importante você falar que com o apoio do Conselho Regional de Educação Física, o CREF1, os profissionais de educação física periodicamente são capacitados em suporte básico de vida. Ou seja, salvar vidas, também exatamente. Estão plenamente aptos a situações de emergência. Então, daí a importância do nosso profissional, da presença do profissional na coordenação técnica dos espaços. Em um dos programas Arena Esportiva, eu tratei desse tema, da importância do professor de educação física, daquele já formado, de até na rua ele poder socorrer alguém que esteja passando mal. Ele tem autorização para isso, não tem, professor? Hoje tem. Todo profissional de educação física no estado do Rio, no Espírito Santo, ele é obrigatório ele ter o curso de SBV, que é o suporte básico de vida, que é dado gratuitamente pelo Conselho e renovado a cada 2 anos para que esse profissional se mantenha atualizado e, obviamente, treinado em condições de emergência, que a gente espera que nunca aconteça com ninguém, mas se acontecer, esse profissional hoje de educação física está habilitado para isso. Especificamente no futebol, a partir da Copa do Mundo de 70, no México, a educação física ganhou uma importância muito grande nessa modalidade. E de lá para cá, vários profissionais se formaram. E as comissões técnicas de clubes passaram a ter não só o médico, não só o treinador e não só o preparador físico. A evolução foi tão grande no aspecto físico do atleta que passamos a ter nutricionista, fisiologista, fisioterapeuta e outros profissionais que atuam na área, mas tudo ligado à educação física, professor. Tudo ligado à educação física, exatamente. Quer dizer, normalmente o líder desse grupo todo, muitas vezes, é um profissional de educação física que comanda toda essa estrutura, exatamente para dar um melhor treinamento, melhor condições de treinamento, principalmente se falando em alto rendimento, como o futebol.
No Brasil, o profissional já é valorizado a nível do país, professor Fernando? É um cenário que vem melhorando constantemente, em função, inclusive, das redes sociais. Nas mídias você acompanha o cenário fitness nas redes sociais é muito forte. Né? E isso demonstra a importância do profissional da educação física, porque a tendência é que muitas pessoas sigam o que determinadas celebridades, determinados influenciadores digitais estão fazendo, estão replicando. Né? E aí você deve ter que considerar a sua individualidade dentro do que aquilo está sendo passado para você, que é o profissional da educação física que entende isso. Só trazendo para um cenário, exatamente o cenário do futebol, para o cenário público, hoje um dos maiores problemas de saúde pública mundial é o sobrepeso e o sedentarismo. Com certeza. Um acarreta o outro e vice-versa. Isso é um círculo vicioso. E o sedentarismo ele é a falta de movimento. E qual é o profissional que justamente estuda a sua vida inteira para tratar a falta de movimento? É o profissional da educação física. Perfeito. Então é muito mais importante do que a gente imagina. É repetitivo? É, mas é um fato. A gente precisa estar batendo sempre nisso, um trabalho contínuo. A gente tem uma solução, um trabalho a nível mundial de saúde pública. Presidente, é certo dizer que há uns anos atrás a profissão, que ainda não tinha sido regulamentada, sofria algum preconceito? Sim, podemos dizer. Até por não estar regulamentada, né? E tinham muitas pessoas envolvidas nesse meio sem nenhum tipo de formação. Então você imagina uma pessoa sem formação, sem conhecimento, falando coisas que com certeza estavam erradas, ou falando de forma muito equivocada, e as pessoas percebiam esse tipo de linguajar e, obviamente, juntavam aquilo a ser um profissional de educação física, que não era, de fato. E acabava se misturando junto àqueles que eram, de fato, profissionais. E isso acabava, obviamente, desvalorizando toda a profissão. E o cenário é muito claro, né? Se você pegar o crescimento da profissão nesses últimos 20 anos, que é exatamente quando ela foi regulamentada, e o crescimento que ela teve, vamos botar aí, há 40 anos atrás, até o marco zero dos 20, né, é muito mais que o dobro. Então, ou seja, não há dúvida que uma profissão regulamentada, organizada, se faz ser mais respeitada, mais valorizada, dando não só mais condições ao profissional de poder atender melhor, mas principalmente à sociedade de contar com um profissional mais bem preparado para poder atendê-lo e, obviamente, dar um exercício com mais segurança e com mais eficiência. Por mais de 20 anos eu cobri a seleção brasileira. E antigamente, nós tínhamos sempre nas convocações mais jogadores daqui do que do exterior. Aos poucos a coisa foi empatando até o exterior, né? Atletas do exterior, e vide a última convocação para a Copa do Mundo, não essa última que o Tite fez agora, a convocação da Copa da Rússia. A maioria maciça era do exterior. Aí a gente sempre falava assim, é um grupo heterogêneo quando chegava, porque aquele grupo da Europa, quando chegava, já estava massacrado de uma temporada altamente cansativa. Então eles já estavam naquela curva descendente, conforme os preparadores físicos falavam. Já os do Brasil estavam na curva ascendente porque estavam na metade da temporada. E para que o profissional de educação física que pegasse um grupo heterogêneo, quer dizer, um grupo diferente, com diversidade da capacitação física do atleta às vezes vindo machucado, muito tempo parado, tinha que fazer exames e mais exames. Eu me lembro logo no início, há um tempo atrás, aquele chamado exame de lactato, que você tira o sangue da orelha, né, para poder ver o teor de gordura. Não, na verdade, via a lactemia, né? Ou seja, medir a quantidade de fadiga que esse atleta estava se encontrando ali no momento. E aí, conseguindo descobrir, se tentava colocar assim, o grupo homogêneo, igual. Aí vem a capacidade da comissão técnica, professor Fernando, para isso. Todos os profissionais envolvidos, educação física, nutricionista, fisiologista, fisioterapeuta, todo mundo envolvido? Exatamente. E aí retorna o que eu falei no início do programa, o ser humano. Né, que ele envolve o desenvolvimento físico, ele envolve o aspecto psicológico, ele envolve a saúde, ele envolve a forma de pensar daquele atleta, daquela pessoa, daquele ser humano. E, principalmente, uma coisa que poucas pessoas se atentam e um papel fundamental do profissional de educação física, o descanso também é fundamental.
Então, por vezes, você escuta um comentário, os atletas estão na piscina, relaxando, descansando. Eles não estão fazendo nada. Não, o descanso é fundamental para que o seu corpo possa retornar. E aí, esse nível de descanso, esse nível de treinamento, essa periodização dessas fases do treinamento passa pelo profissional de educação física. Isso é importante o senhor ter tocado, porque lá atrás, década de 90, por aí, talvez 86, na Copa do Mundo do México, quando se dava essa folga para o atleta, ou relaxamento muscular na própria piscina, dizia assim, o cara não treinou em campo, técnica e taticamente, mas ali é um treinamento. Sim. Ele não treinar técnica e taticamente não significa que ele não está treinando. Claro. Ele pode estar na piscina fazendo um relaxamento muscular. Que faz parte do processo do treinamento. Para ele ou se recuperar da sua fadiga, né, do seu cansaço muscular, né, para que ele não tenha uma contusão futura. Isso tudo faz parte, digamos assim, da programação do profissional de educação física ali. Não há dúvida. Por exemplo, um esporte coletivo, vamos citar o basquete e o voleibol. Para um esporte individual, há uma diferença. É mais difícil para o profissional da área de educação física, por exemplo, no esporte coletivo são vários atletas. Para um esporte individual, ele tendo um apenas para colocar o sujeito bem fisicamente? Pronto para a modalidade? Não, na verdade são ações diferentes, né? Quer dizer, o esporte individual ele tem uma característica muito específica, o treinamento é específico em função daquele esporte. E no esporte coletivo, como futebol, basquete, nós temos jogadores em posicionamentos diferentes que hoje têm, obviamente, um treinamento diferenciado também para eles. Um árbitro de futebol corre, em média, segundo estudos da FIFA, de 14 a 15 quilômetros, o que é muito para uma partida de 90 minutos. Se pode correr até mais se houver a prorrogação. E a FIFA exige muito do profissional de arbitragem nos testes físicos, principalmente tempo, o tiro de 50 metros, tiro de 100 metros, ela exige um tempo muito rigoroso. E a gente antigamente viu os árbitros até barrigudos. Hoje já não é mais isso, professor Fernando. O cara tem que estar ali apto, porque vai correr de 14 a 15 quilômetros num jogo de futebol. Exatamente. Nesses períodos pré-competições, grandes eventos como Copa do Mundo, Olimpíada, por exemplo, a gente vê sempre algumas matérias falando sobre os árbitros, os testes físicos, né? E a gente sempre tem os casos dos árbitros que não passam em função da reprovação no teste físico. E reforçando, não é só o teste físico, é a cabeça também, é o psicológico dele também. Então, o profissional de educação física, dentro da faculdade, ele tem psicologia do rendimento, ele entende o comportamento daquela pessoa para que ela não só tenha o condicionamento físico, mas ela também tenha a preparação mental e a motivação para poder superar aquela meta, aquele desafio. Trabalho esse que já começa lá desde as crianças, passa por todo o ciclo de vida. É você entender que não é somente o seu corpo, é o seu comportamento, é a sua atitude no dia a dia e principalmente nesses momentos importantes da vida. O senhor falou do aspecto da mente, a gente já está chegando ao final do programa, mas me lembrei de um árbitro que era de ponta, do quadro FIFA, do Rio Grande do Sul, Leonardo Gaciba da Silva, e colega de vocês, professor de educação física. Sim, mas vinha o teste físico, ele às vezes não conseguia passar. Tinha distensão na panturrilha, na coxa, porque ele estava nervoso. Exatamente. E aí ele tinha que repetir o teste. Tecnicamente, um árbitro de ponta, tanto que ele era um árbitro FIFA, mas vinha o teste. Eu fiz várias matérias com o Gaciba aqui no Rio de Janeiro, e ele falava, rapaz, eu não sei o que acontece comigo. Problema na cabeça, que o senhor falou, da mente da pessoa. Exatamente. Que quer vencer, mas fica tão nervoso que talvez os músculos ali no momento se retraem, né? Ficam retraídos e não consegue buscar o resultado. Aí só na segunda chance, terceira chance... Assim como existe o efeito inverso. Com certeza o espectador ele vai se identificar. Hoje a corrida de rua ela é muito praticada. Quando você está naquele momento que você já acha que você já não vai aguentar mais, mas quando você vê a linha de chegada perto, você escuta aquela música, você tira forças do nada e você consegue concluir, às vezes, com um sprint até mais rápido do que você estava correndo antes. Aspecto psicológico, principalmente. É verdade. Bem, por hoje é só. Chegamos ao final do Arena Esportiva. Nosso tema foi a educação física, os benefícios e também tratamos das leis
leis da educação física, tudo para a nossa saúde. Eu agradeço as presenças dos professores André Fernandes. Obrigado, presidente, e também professor de educação física. Sim, não só agradeço o convite, mas eu vou deixar aqui meus parabéns, porque dia 1º de setembro é o Dia do Profissional de Educação Física, 20 anos da profissão. Fica meu parabéns, meu abraço a todos os profissionais de educação física pelo seu dia. Abraço o seu professor, porque é ele que cuida da sua saúde. Com certeza. Professor Fernando Alves, obrigado também pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui cumprindo a missão de levar para as pessoas como um todo, profissionais de educação física e a sociedade, a importância do movimento de cuidar da saúde. Muito obrigado pelo convite. Ok, e você pode assistir o programa pela internet no www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.